por Deus para ser restauradores da verdade, tapadores de brechas. Satanás tem tentado abrir brechas na lei de Deus, na verdade, mas Deus levanta sempre um povo especial, para restaurar essas veredas antigas que o Senhor Jesus estabeleceu. Nós somos chamados o povo, por muito tempo nós fomos chamados o povo da Bíblia, o povo que conhecia a Bíblia. E eu pergunto a cada um dos irmãos: será que hoje nós ainda podemos ser chamados de povo da Bíblia? É um fato a pensar, porque a nossa segurança está na verdade. O que faz de nós uma igreja verdadeira? Ou de qualquer outra igreja? O que faz uma igreja verdadeira? A verdade. A verdade faz de nós uma igreja verdadeira. Então a base de tudo não é essas paredes. A igreja não é essas paredes, não é aquela outra, porque das outras igrejas tem igual, tijolo igual. Então a igreja somos cada um de nós, que em nome de Deus pregamos a verdade sobre Jesus Cristo. Então essa é a segurança que nós temos por sermos a igreja verdadeira de Deus. Gostaria de convidar os irmãos a fechar os seus olhos e orarmos mais uma vez. Pai santo e maravilhoso, obrigado, Senhor Deus, por mais um sábado na tua presença, Senhor. Amém. Pai querido, obrigado pela nossa vida e a oportunidade de conhecermos, Senhor, a tua santa escritura, a tua santa palavra, Senhor. Que ela seja o nosso guia. Quero te pedir essa manhã, Senhor Deus, que o Senhor esteja guiando os nossos corações a entender a tua palavra, Senhor Deus. Assim como os teus apóstolos e o Senhor Jesus nos ensinou, para que possamos ter clareza da verdade, para que ninguém possa nos confundir. Senhor Jesus, nos ajude, esteja conosco, Pai, hoje e sempre. Perdoe nossos pecados, nos limpa e nos guia nesse estudo. É o que te pedimos por Jesus. Amém, Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de João. Esse é o verso áureo da Bíblia. Quem é que sabe o verso áureo da Bíblia? A Rosinha sabe, né? Eu acho que todo mundo sabe de qual é esse verso, né? João 3,16. Esse é chamado o verso áureo da Bíblia, porque ele é o resumo do Evangelho da Bíblia toda. Vamos todos ler juntos? Vamos todos numa só voz. Vamos ler esse verso, porque esse verso, para mim, é o resumo da Bíblia, do Evangelho de Cristo. Vamos lá? Porque Deus de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Porque Deus é um mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? E hoje nós vamos falar sobre Jesus, o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus? Amém. Muitos têm se pregado nessa atualidade que Jesus é o Filho de Deus, mas não é ao mesmo tempo. E hoje nós vamos esclarecer usando a Bíblia e os testemunhos da irmã White. A maioria das religiões dos nossos dias, meus irmãos, ensinam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas a maioria delas afirmam que ele se tornou filho somente quando ele nasceu de Maria. E que filho é um título funcional. Será isso verdade? Será que Jesus se tornou Filho de Deus somente quando veio à terra e nasceu de Maria? Ou Jesus era Filho de Deus lá no céu também? Amém. Então vejamos o que a Bíblia e os testemunhos nos esclarecem. Olha o que no Grande Conflito, página 599, diz assim: como entender tudo isso? As verdades mais claramente reveladas na Escritura Sagrada têm sido envoltas em dúvidas e trevas pelos homens doutos.
que com pretensão de grande sabedoria ensinam que as Escrituras têm um sentido místico, secreto e espiritual, que não transparece na linguagem empregada. Estes homens são falsos ensinadores. Foi a essa classe que Jesus declarou: errais vós em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus. A linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com o seu óbvio sentido, a menos que seja empregada um símbolo ou figura, que é o caso das profecias. Cristo fez a promessa: se alguém quiser falar a verdade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é a verdade. A própria Bíblia se explica. Se os homens tão somente tomassem a Bíblia como é e não houvesse falsos ensinadores para transviar e confundir o espírito, realizar-se-ia uma obra que alegraria os anjos e que traria para o nosso redil de Cristo, para o redil de Cristo, milhares e milhares que ora se acham a vagar no erro. Então a Bíblia se explica pela própria Bíblia, de um jeito simples. A teologia moderna tem tentado confundir isso, e Jesus disse que até os loucos encontrariam o caminho da salvação, que a Bíblia é feita para os simples entenderem. É os homens que complicam. Um filho de Deus na Bíblia. Qual é a mensagem central que nós vimos, né? O verso áureo da Bíblia que vocês acabaram de ler, João 3, 16 e 17. Nós vamos acompanhar. Vamos ler o 17 também, para ficar mais claro ainda. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu Filho. Quem enviou da onde? Do céu. Então ele era filho ao mundo, para que não que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Então, que Deus deu o seu Filho unigênito lá dos céus para salvar este mundo de pecado. Só esse verso seria o suficiente para provar que Jesus sempre foi o Filho do Deus Altíssimo. Amém? Amém. Quando foi que Deus deu o seu Filho, ou idealizou o plano da salvação da raça caída? Miqueias 5:2 e 1 Pedro. Vou colocar aqui porque tem muitos textos. Depois, os irmãos quiserem, eu passo o slide ou anota, tá bom? Diz assim, Miqueias 5:2: e tu, Belém Efrata, pequena entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que governará Israel. Falando de Jesus. Suas origens são de tempos antigos, de dias imemoráveis. Próximo. Pedro 1, 18 a 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos, por amor de vós. Então, antes da fundação do mundo, o Pai, o Altíssimo, já tinha abrido o coração e permitido Jesus Cristo vir morrer pela humanidade. Amém? Amém. Então, o plano da salvação foi idealizado em tempos antigos, antes da fundação do mundo. Glória a Deus por isso. O que diz Jesus, a testemunha fiel e verdadeira sobre a sua própria origem? Apocalipse 3,14. Próprio Jesus falando, glorificado. Ele diz: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus.
Glória a Deus. Antes do Pai criar tudo, Jesus Cristo foi gerado. E nós vamos esclarecer um pouco mais para frente. Ele mesmo afirma que foi o princípio da criação de Deus. Aqui se aplica a sabedoria de Deus descrita por Salomão em Provérbios 8. Provérbios 8, 22. Aqui fala no feminino, mas todos entendem, 1 Coríntios vai esclarecer, está falando de Jesus. Jesus é a sabedoria de Deus, é o que Paulo diz. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade foi ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismo, fui gerado. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerado. Amém? A sabedoria de Deus na Bíblia é sempre aplicada sendo Jesus Cristo, seu Filho amado. 1 Coríntios prova quem é a sabedoria de Deus. Ah, mas está falando no feminino, não está falando de Jesus. Muitos se confundem com isso. 1 Coríntios 1, 24 e 30. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus e foi gerado antes da fundação do mundo. Além de Provérbios 8, quais outros textos afirmam que Jesus era filho de Deus antes de vir à terra? Salmos 2, 7 e 12. Falarei do decreto do Senhor, lá no Antigo Testamento. Muitas pessoas falam que isso foi dito só no Novo. Falarei do decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho e hoje te gerei. O que é gerar? 12. Beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Quando alguém faz bem para o seu filho, ele está agradando quem? O Pai. Amém? Salmo 110, 3. Você é príncipe desde o dia do seu nascimento, entre esplendores sagrados. Eu mesmo o gerei como orvalho antes da aurora. Glória a Deus por isso. Uma eternidade distante lá para trás, que é incalculável para nossas mentes finitas, mas teve um dia em que Deus gerou o seu Filho unigênito. Próximo, Provérbios 30, verso 4. Jesus não tinha vindo à terra ainda, né? Para os que dizem que ele só se tornou filho depois que Maria o gerou, está enganado, porque isso é no Antigo Testamento. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos, mas amarrou as águas no seu manto? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Quem participou da criação? Qual o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Então aqui apresenta claramente que tinha um Criador, o Pai, e tinha um Filho. Certamente os sábios, muitos têm perdido essa noção, mas no Antigo Testamento todos sabiam. Provérbios 30, verso 4. Próximo, Zacarias 12, 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por seu filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como quem se chora pelo primogênito.
Amém? O livro de Salmos, Provérbios e Zacarias comprovam que no Antigo Testamento, até no Antigo, Jesus é o Filho literal de Deus. E os apóstolos, eles entendiam e pregavam que Jesus era o unigênito de Deus? Estavam assim com Deus, com Jesus, eles não tinham segredos? Vamos ver os textos. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Enviou da onde? Do céu, o pão do céu, Filho de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também é nascido de Deus. Ao dele é nascido. Colossenses: em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Mais um verso falando de Jesus Cristo. Então sim, os apóstolos entendiam que Jesus era o primogênito do céu, o unigênito de Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Amém. E hoje nós não podemos perder isso de vista, porque é diferente você falar assim, é diferente, você daria a vida do seu filho único para salvar a humanidade? Você daria socorro? Daria, irmã Rosinha? Quem tem 10 filhos, quando morre um, vocês contam na maior naturalidade. Eu tinha 12 filhos, mas morreu 2. Mas tem muito. Sofreu. Mas aquelas pessoas, você não imagina o pranto e a tristeza de toda a vida quando você tem um filho só e ele morre, e ele falece. É uma tristeza que é insuperável. Então é diferente eu falar, você mandaria seu filho para morrer pela humanidade? Ninguém faria isso, nenhuma mãe. Agora ia toda a humanidade, mas e aí? Não. E o seu irmão, você mandaria? Tem irmão que a gente nem gosta tanto assim, aquele irmão chato. Mas é diferente. É um amor muito grande. Isso reduz o amor de Deus por nós, quando é falado que Jesus não é o Filho literal de Deus. Algumas mães, a maioria das mães aqui, morreria pelos seus próprios filhos. Então, quando fala aqui, porque Deus ao mundo enviou seu Filho único, Deus está falando do grande amor dele. E se nós não acreditarmos que Jesus é o Filho literal de Deus, nós estamos diminuindo o amor de Deus pela raça caída. Quando foi então que Jesus se tornou filho pela segunda vez? Que é o que usam para confundir. Hebreus, vamos lá. Hebreus, verso 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, quer dizer que segunda vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. Glória a Deus. Verso 6. E outra vez, ao introduzir no mundo, do céu para o mundo, o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então, quando ele nasceu de Maria, ele foi filho chamado pela segunda vez. Ele já era filho do céu. Se você ler a história da redenção de capa a capa, lá está falando o pai e o filho conversando. O filho era o único que podia entrar na presença do pai e saber os segredos do pai. E foi por isso que o anjo Lúcifer, que era depois de Cristo, era o maior no céu, invejou, porque ele não tinha acesso ao pai, ele não podia estar no concílio, saber os segredos do pai. Somente Jesus Cristo. E ele falou: vou arrumar um lugar para mim um dia. Quando nasceu como homem, Jesus Cristo se tornou pela segunda vez, foi chamado de o Filho de Deus. Próximo. A Bíblia tem uma parábola que esclarece muito bem isso,
Que parábola é essa? Que Jesus contou, que confirma que ele já era o Filho de Deus lá nos céus. Lucas 20, a partir do verso 9, diz assim: começou então a dizer ao povo esta parábola: um homem plantou uma vinha, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país por muito tempo. No tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando, mandaram-no embora de mãos vazias. Os profetas foram enviados e o povo mataram, né? Isso. Volta aí um pouquinho. Isso. Tornou a mandar outro servo, mas eles o espancaram também. E a este, e afrontando, mandaram embora de mãos vazias. Então mandou duas vezes. E mandou ainda o terceiro, mas feriram também a este e o lançaram. Isso representa os profetas sendo enviados por Deus. Disse então o Senhor da vinha. Quem é o Senhor da vinha? Deus o Pai, o Altíssimo. Volta aí, filho. Acompanha a leitura aí. Disse então o Senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado. Lá no céu, Deus fala: mandarei o meu filho amado, e a ele talvez respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança seja nossa. Jesus Cristo era e sempre foi o Filho do Deus Todo-Poderoso. Amém. Glória a Deus por isso. Então as parábolas dos lavradores na vinha comprova o que Deus está nos revelando agora. A que conclusão o apóstolo Paulo chegou sobre o amor de Deus? Romanos 8, 31 e 32. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente ama esse verso. E a continuação dele é uma maravilha ainda maior. Aquele que nem mesmo a seu filho, a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Deus não poupou nem o seu próprio filho. Que amor maravilhoso é esse? É isso que amplia, que dá real sentido do amor de Deus por cada um de nós. Jesus veio morrer por nós, amando do Pai, autorizado pelo Pai. O Pai cedeu o próprio filho para morrer por nós. Se ele não fosse filho literal de Deus, seria como uma mãe dar a própria vida pela humanidade, não enviar o seu filho. Então foi grande o amor de Deus ao dar o seu Filho unigênito para morrer por nós pecadores. E é o amor de Deus que nos constrange, é o amor de Deus que nos faz amá-lo. Então, se você não entende esse amor na essência, você também não conseguirá amar Deus de uma maneira que é necessária. Olha esse texto que segue. Quem é o anticristo? 1 João 2, 22. Quem é o anticristo? Aquele inspirado pelo inimigo. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que vos acabo de escrever acerca dos que procuram vos enganar. Eu sei porque eu sou adventista desde criança. E o que a minha mãe me ensinou foi esse grande amor. O que me fez me apaixonar por Jesus e por Deus foi saber que Ele teve a coragem de mandar o próprio Filho para morrer por mim. E isso me fez voltar. Isso mudou a minha vida e está mudando a cada dia. Que Deus seja louvado por isso. Então o anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. O Pai não é o Filho, não é o Pai do Filho. O Filho não é só um título. E parece um absurdo o que eu estou dizendo, não parece? É só um título. Mas é o que estão pregando lá fora. E é o que estão pregando aqui dentro. Triste.
Depois a gente vai ver alguns vídeos. Próximo. Então, a conclusão: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e em Deus, o Pai. Queremos permanecer em Deus, nós temos que entender que Ele é o Filho de Deus. Senão nós não vamos entender esse amor. Vamos ver agora nos testemunhos da irmã White, o Filho de Deus, nos testemunhos. História da Redenção, página 13. O grande Criador convocou os exércitos celestiais para, na presença de todos os anjos, conferir honra especial a seu Filho. O Filho estava sentado no trono com o Pai e a multidão celestial de santos anjos reunida ao redor. O Pai então fez saber que, pela sua própria decisão, Cristo, o seu Filho, deveria ser considerado igual a Ele. Amém. Então o Pai deu autoridade para Jesus, assim que em qualquer lugar que estivesse presente o seu Filho, isso valeria pela sua própria presença. Por isso que Jesus falou: eu e o Pai somos um. Por causa disso, a palavra do Filho devia ser obedecida tão prontamente como a palavra do Pai. Seu Filho foi por Ele investido com autoridade para comandar os exércitos celestiais. Especialmente devia seu Filho trabalhar em união com Ele na projetada criação da terra. Antes da criação da terra, eles projetando juntos. E de cada ser vivente que devia existir sobre ela, o Filho levaria a cabo a sua vontade e seus propósitos, mas nada faria por si mesmo. A vontade do Pai seria realizada nele. Glória a Deus. Por isso que Jesus falou: meu Pai é maior do que eu. Não faço mais nada da minha vontade, faço o que o meu Pai manda. Que filho maravilhoso. Um exemplo para nós hoje. Continuando, disse meu anjo assistente: você pensas que o Pai entregou o seu muito amado Filho sem esforço? Não, absolutamente. Foi mesmo uma luta para o Deus do céu decidir se deixaria o homem culpado perecer ou se daria seu amado Filho para morrer por ele. Os anjos estavam tão interessados na salvação do homem que se podia encontrar entre eles os que deixariam sua glória e dariam a vida pelo homem que ia perecer. Mas disse o anjo: isso nada adiantaria. A transgressão era tão grande que a vida de um anjo não pagaria a dívida. Não pagaria a dívida. Nada a não ser a morte e intercessão de seu Filho pagaria essa dívida e salvaria o homem perdido da tristeza e miséria sem esperanças. Continuando. Vi que era impossível a Deus alterar ou mudar sua lei para salvar o homem perdido e que ia perecer. Portanto, Ele consentiu em que seu amado Filho morresse pela transgressão do homem. Então ele com certeza se frustrou. O desejado de todas as nações, página 51. A dedicação do primogênito teve sua origem. Dedicação é quando, você sabe como uma criancinha nasce? Uma criancinha nasce, um bebezinho, a gente traz na frente: pastor, eu queria que você fizesse a dedicação do meu filho, né? Aí vem aqui, faz a oração, dedica a criança a Deus, né? Então, a palavra dedicação, nascimento. A dedicação do primogênito teve sua origem nos primitivos tempos. Deus prometera dar o primogênito do céu para salvar os pecadores. Este dom devia ser reconhecido em todas as famílias pela consagração do primogênito, desejado a todas as nações. Deus maravilhoso, o primogênito do céu. Pensa na alegria de todos os anjos. Pensa, se isso não é um grande amor incomparável. Review em Herald, de 16 de fevereiro de 1905. Fui instruída de que os importantes livros que contêm a luz dada por Deus com respeito à apostasia de Satanás no céu deveria ter vasta circulação juntamente agora, porque por meio deles a verdade atingirá muitas mentes.
Daniel e Apocalipse é um livro de Urias Smith, um pioneiro nosso. E o Grande Conflito, um livro que todos conhecem, mas que não é em essência mais. Ele é resumido, tem muitas coisas que não tem nele mais, que na época da minha mãe, na época bem antiga, tinha, como os escritos de 1888, que falam da justificação pela fé. Então ela fala que esses dois livros são agora mais necessários do que nunca antes. Deveriam circular amplamente, porque as verdades a que dão ênfase abrirão muitos olhos de cegos. Muitos dentre nosso povo têm estado cegos quanto à importância dos livros mais necessários. Temos muito, irmãos, ouvindo sermões, ouvindo canais no YouTube, uma comida mastigada. E Satanás viu uma oportunidade de falar: se possível, vamos enganar os eleitos também. Nós precisamos voltar como o povo da Bíblia, voltar para a Bíblia, voltar a orar, voltar a depender da orientação divina, voltar a estudar os espíritos de profecia, os livros da irmã Ade, os testemunhos e principalmente a Bíblia. Nós lemos muito pouco a Bíblia e o meu povo perece por quê? Por falta de conhecimento. Nós estamos numa geração muito diferente da geração lá para trás. Lá cada um andava com um caderninho anotando, estudando, passava noites estudando. Hoje a gente vê um capítulo aqui corrido, amanhã eu esqueço e lê muito pouco. Hoje eu vou pregar, vou estudar um pouquinho. Não deveria ser assim, senão a gente vai ser enganado, como cegos. As profecias do Apocalipse, esse é um livro de Urias Smith. As escrituras, em parte alguma, fala de Cristo como sendo um ser criado, mas claramente afirmam que ele foi gerado pelo Pai. Mas enquanto como filho gerado, não possuía com o Pai uma coexistência de existência pretérita, é para trás. Entendeu? Porque a eternidade é para frente e para trás. Mas aqui fala que ele não tinha uma coeternidade de existência, senão ele não seria pai e filho. Imagina só, você é pai da Isabelle, que dia que você nasceu? Que ano? No mesmo ano que ela. Então não tem como ela ser minha filha. Ela é minha irmã gêmea, nasceu no mesmo dia que eu, na mesma data, no mesmo ano. Não tem como eu ser pai dela. Vocês achariam que eu estava louco. Só que é tão longe o período para a nossa mente, a eternidade passada, que não é calculada pela nossa mente. Mas como diz que Deus é coeterno com Jesus, quer dizer que eles nasceram, eles existiam ao mesmo tempo. Ficou essa palavra coeterna, vocês podem ver no dicionário, que é exatamente o que isso quer dizer. As escrituras declaram que Cristo é o unigênito de Deus. Ele é gerado, não criado. Criado foi Adão. Quando ele foi gerado, não nos compete indagar, nem nossas mentes poderiam assimilá-lo se nos fosse indicado. O profeta Miqueias nos diz tudo quanto podemos saber sobre isso nessas palavras que nós lemos no primeiro texto: e tu, Belém Efrata, pequeno demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, cujas as suas origens. Então teve origem. Houve um tempo em que Cristo procedeu e veio de Deus, do seio do Pai. João 8,42 e João 1,18 claramente mostra a procedência de onde ele veio. Mas esse tempo está tão recuado nos dias da eternidade que para a compreensão finita é praticamente sem início. Cristo e sua justiça. Wagner é aqueles dois pastores que Ellen White falou: esses homens estão em nome da voz de Deus, ouçam esses dois pastores. Lembra da justificação pela fé, escrito em 1888, quem estuda? Mas a questão fundamental é que Cristo é um filho gerado, não um súdito criado.
ele tem por herança um nome mais excelente que os dos anjos. Ele é um filho sobre a sua casa, e sendo ele o filho unigênito de Deus, é da mesma substância e natureza de Deus. Por isso ele é Deus, porque ele tem a mesma natureza de Deus, mesmo poder, onisciente, onipresente e onipotente, e possui por nascimento todos os atributos de Deus, pois o Pai agradou-se de que o seu Filho fosse a expressa imagem de sua pessoa, o fulgor de sua glória e repleto de toda a plenitude divina. Glória a Deus por isso. Então Jesus é Deus, e só era aceito um Deus morrer pela raça humana. Testemunhos para a Igreja, volume 8, diz assim: e havendo Deus antigamente falado por muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor de sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Hebreus. Deus é o Pai de Cristo, Cristo é o Filho de Deus. Deus é o Pai de Cristo. A irmã White diz: Cristo é o Filho de Deus. A Cristo foi atribuída uma posição exaltada, foi feito igual ao Pai. Está o Pai, está o Filho. Então quando a gente vê o amor de Deus, a gente vê Jesus vivendo nessa terra com aquele amor todo, nós podemos falar: quem vê o Pai vê a mim. Meu Pai ama vocês do mesmo jeito que eu os amo. Meu Pai daria a vida por vocês assim como eu dei. Então, meus queridos irmãos, para concluir, tanto a Bíblia como os testemunhos são claros em afirmar que Jesus é o divino Filho de Deus, gerado dele, existente desde os tempos da eternidade, antes da criação da terra. Despiu-se de sua divindade para tornar-se um de nós, viveu sem pecado, morreu em nosso lugar, foi ressuscitado por Deus o Pai, subiu em corpo ao céu, foi glorificado e hoje intercede por nós no santuário celestial, no Santo dos Santos, e está conosco através do seu Santo Espírito. Amém. Glória a Deus. É por isso que nós temos essa esperança, porque o Espírito de Cristo habita no nosso coração, e essa é uma garantia que aquele que começou a boa obra em nós há de completar. Amém. Então, se você sente que o Espírito de Deus está com você, é certeza que você vai estar no céu, recebendo todas as honras. Amém. E nós não somos como qualquer outra criatura. Nós caímos tão fundo, mas Deus nos levantou tão alto, que Jesus falou: eu vou dividir a minha herança com vocês. Amém. Imagina eu chegar para você: irmãozinho, eu vou dividir minha herança com você. Já era uma alegria, né? Se eu tivesse. Jesus, Filho de Deus, que não pecou, ele chega para cada um de nós e falou, para confrontar e jogar Satanás no chão, e falou: não vou voltar igual ele era, não vou melhorar o caráter dele só, eu vou dividir a minha herança celestial, o meu trono, com os meus filhos. Amém. Louvado seja Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Alegre-se, meus irmãos, alegrem-se. Jesus Cristo está chegando para nos confirmar essa promessa. A nossa coroa celestial está pronta a ser colocada na nossa cabeça, e a única coisa que nós precisamos crer e não deixar que ninguém tire essa coroa de nós é acreditar que o sacrifício do Filho amado de Jesus é suficiente para mudar nosso caráter, para mudar a nossa vida e nos tornar cidadãos
santos do céu. Amém. Logo estaremos juntos debaixo daquela árvore, comemorando o que Jesus Cristo plantou lá atrás. Amém. O que Deus fez. Amém. Deus só teve a coragem de fazer isso porque Ele viu que o nosso fim seria a glória eterna. Amém. Que Deus seja louvado. Amém. Que Deus nos preencha com o seu Espírito. Amém. E que Deus nos prepare a cada dia e nos alegre. Quando estiver passando por dificuldades, desânimo, tristeza, irmãos, lembre-se disso. Deus te ama. Jesus te ama. Não há nada que pode nos separar do amor de Deus. Eu sei que essa vida aqui é ruim, mas aqui não é a nossa casa. A nossa casa são as mansões celestiais que está pronta para cada um de nós. Amém. Essa casa que nós devemos desejar. Essas paredes, esses carros, esse dinheiro, qualquer um que morre não vai levar nada. Mas se nós nos entregarmos a nossa vida a Jesus, o Filho de Deus, o único que pode nos dar essa vida eterna, nós estaremos seguros de que nem a morte nem a vida pode nos separar do amor de Deus. Eu posso morrer, eu vi a minha mãe deitada aqui morta, mas diante dos meus olhos Deus disse: essa é apenas a armadura que ela usou aqui nessa terra. A sua mãe está mais viva do que nunca pela esperança em Cristo Jesus, que ressuscitou. E se Ele ressuscitou, ela também ressuscitará. E se nós morrermos nessa terra, sofrermos, fomos arranhados, seremos restituídos. A nossa vida nunca terá fim, pois ninguém pode tirar a vida de um filho de Deus. Nós somos os filhos de Deus. Esse é o direito que nós devemos reclamar a cada dia. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós e que Deus nos enriqueça com a sua graça. Amém. Vamos ficar de pé e louvar a Deus com todo entusiasmo, porque Ele vive. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Não vivemos pela vista, não vivemos pelo que enxergamos hoje, vivemos pela fé no Filho de Deus que nos amou e morreu por nós. Amém. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã.